TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, estamos no programa Fala Doutor e hoje eu vou entrevistar o renomado ginecologista e amigo Dr. Diller Pereira da Silva. Obrigado, Diller, pela sua disponibilidade, bem-vindo. Obrigado, Luiz, pelo convite, é um prazer estar aqui com você, te prestigiando nessa nova empreitada, né, desse programa, desse espaço na televisão petropolitana, utilizando o seu conhecimento, seus contatos, para a gente poder estar aqui nesse canal, podendo oferecer, né, conhecimento sempre que possível para as mulheres, para os homens, para todos os nossos cidadãos petropolitanos. É muito importante isso, né? Obrigado, Diller. Eu que agradeço a sua presença e temos certeza que nós vamos poder falar bastante coisa. Hoje, a sua especialidade maior, além da ginecologia, é na endometriose, né? Explica um pouco para a população o que é a endometriose. A endometriose é uma doença, né, mais frequente do que a gente pensa, porque é aquela dor que a mulher sente no período menstrual e que muitas vezes causa infertilidade, causa danos à saúde da mulher, onde que ela muitas vezes pode ter acometimento de intestino, de bexiga. Então, é uma doença inflamatória, não é câncer, mas ela tem um comportamento como se fosse um câncer na vida da mulher. Um problema de saúde pública, porque de 1 a 2 mulheres a cada 10 têm endometriose. E isso afeta, né, a mulher em vários períodos da vida dela, desde a fase de adolescência, quando aquelas meninas que já começam com muita cólica menstrual, não perdendo dias de aula, desmaiando no colégio, já faz a gente pensar em endometriose. As mulheres na vida adulta que na época da menstruação não conseguem trabalhar ou diminui seu rendimento de trabalho, é um desgaste público, né? É um problema de saúde pública. E além do desejo de ser mãe, que a gente sabe que a endometriose é a causa de 50% dos casos de infertilidade da vida da mulher. Caramba, muito grande. Muito grande percentual. É. E assim, todo mundo conhece, se a gente fala de mioma, se a gente fala de cisto de ovário, parece que tem uma incidência grande, mas a endometriose, que pouca gente conhece, tem uma incidência maior do que a do mioma, maior do que a de um cisto de ovário. A endometriose, ela é um diagnóstico novo ou já é muito antigo? Porque a gente ouve falar mais atualmente em endometriose do que antigamente, né? Que eu lembro. Sim. Lá na minha época de faculdade, se falava pouco em endometriose. Justamente, porque assim, a mulher vem ganhando espaço, né, ao longo do tempo e vem ganhando voz. E culturalmente tinha aquela coisa que é normal sentir cólica, é normal sentir dor. A mulher não podia reclamar se tivesse dor numa relação sexual. Ela tinha que estar ali à mercê do homem, né, e sem nenhuma queixa, tinha que estar tocando a vida dela em casa, tendo ou não tendo cólica, indo para o trabalho, tendo ou não tendo dor. E a gente sabe que isso não é normal, né, a dor não é normal. E com isso vieram se desenvolvendo pesquisas, né, e a gente detectou realmente a presença da endometriose, que era a presença de células de dentro do útero, que não saem junto da menstruação todas pela vagina, junto da menstruação, e acabam caindo para dentro da barriga da mulher e ficam vivas ali, né? Como eu disse, 2 em 10 mulheres, essas células não morrem. Então essas células ficam vivas dentro da barriga e vão se proliferando. Então cada mês que a mulher menstrua é como se ela tivesse pequenas hemorragias internas. E aí o organismo entende que ali tem algo errado e gera uma reação inflamatória para conter aquele processo hemorrágico, né, entre aspas, dentro do abdômen. E essa inflamação, essa fibrose que a inflamação, né, ocasiona, é a doença da endometriose. Quero primeiro aqui te parabenizar pela sua fala.
que graças a Deus a gente, como sociedade, nós evoluímos. Então hoje a mulher tem voz e tem poder e merece cada vez mais. Mas é muito bem. Uma dor que a mulher sentia era subvalorizada, era tratada como que ela poderia sentir dor e não pode sentir dor. Então parabéns por isso. Porque era uma coisa até cultural, né? Muita gente falava, quando casar passa, depois do primeiro filho melhora a cólica menstrual. Acaba melhorando, porque na gestação, né, dá aquela enxugada no tecido endometrióide dentro da barriga e ela tem uma falsa ilusão de melhora. Mas muitas vezes a gente entrava numa cirurgia, encontrava uma pelve bloqueada, a gente dizia, isso é muita aderência. E quando a gente hoje sabe que essas aderências nada mais é do que endometriose no organismo da mulher. E como que você relatou da questão da dor, né? Que a mulher sente a dor. Quais são os outros sintomas e quais são os exames que a gente pode fazer para diagnosticar a endometriose? A endometriose, por incrível que pareça, é uma das doenças na ginecologia mais fáceis de ser identificada, porque a gente não precisa de exame nenhum. O diagnóstico da endometriose, a gente tem que dar ouvido ao paciente. A gente tem que fazer uma boa anamnese dessa paciente, que é a conversa com o paciente, escutar a queixa do paciente e o exame físico da nossa paciente. Que isso muitas vezes, a consulta às vezes muito rápida, a consulta às vezes mais superficial, que sem um exame completo da paciente, impede de fazer esse diagnóstico e muitas vezes você não escutando essa paciente, você não valoriza a queixa dela e aí não faz o diagnóstico, como na maioria das vezes ocorre. Isso não é um problema de Petrópolis ou do Brasil. A nível mundial, a estatística diz que a mulher leva de 8 a 10 anos para fechar um diagnóstico de endometriose. Eu não imaginava isso não, muito tempo. E assim, quando a gente fala na medicina, a gente normalmente tem vários diagnósticos diferenciais. Às vezes uma dor pode ser A, B ou C, um diagnóstico para isso. E a endometriose, por isso que eu falo que é um dos diagnósticos mais fáceis da ginecologia, porque a endometriose é a única dor da mulher que piora no período menstrual. Então, se existe a dor, mas ela piora no período menstrual, 99% das vezes é endometriose. Então, a gente fala, mulher com uma dor crônica, uma dor pélvica crônica, que é aquela dor que perdura por mais de 6 meses, 70% dessas dores pélvicas crônicas da mulher é endometriose. Então, é só a gente dar ouvido para a mulher, Porque culturalmente, como eu disse, tinha aquela coisa da mulher, casou, passa, isso depois do filho vai melhorar, bota uma bolsinha de água quente que sai a frescura. Então, sim, a gente tem que dar ouvido, Sentir dor não é normal, sentir dor na relação sexual não é normal. A mulher tem que ter prazer, não sentir dor. Então, a gente tem que dar ouvido para ela. E isso, assim, a dor é o principal sintoma da endometriose, como você perguntou. E quando a gente pega casos que já está um pouco mais evoluído, começa as outras Ds, que é a dispaurenia, que é a dor na relação sexual, a disquesia, que é a dor ao evacuar, e a disúria, que é a dor ao urinar. Porque como os órgãos são muito próximos ali no estreito pélvico, de bexiga, intestino, útero, ovários, são esses locais que são mais frequentes, acometidos pela endometriose. Casos assim extrapélvicos são mais raros, de pulmão, de diafragma, até casos, até gente que crê e é da Igreja Católica, a gente tem casos de santos que sangravam nos olhos, e a gente sabe que isso nada mais é do que uma endometriose de glândula, me faltou a palavra. Lacrimal? Na glândula lacrimal. Então, assim, a gente fechou um diagnóstico agora, recente, de uma endometriose de seio maxilar. Ou seja, ela sangrava o nariz toda vez que ficava menstruada. Então, são casos raros, não é a frequência, mas o mais frequente realmente é a dor, que vai chamar a atenção dessas mulheres. E qual o tratamento hoje para a endometriose? Tem tratamento medicamentoso? É tratamento só cirúrgico? Não. Diferente do que as pessoas falam, normalmente quando a gente encontra comigo, fala, Dr. Diller opera todo mundo. Não,
E não é bem assim, né? Porque as pessoas desconhecem a incidência que é, né, da endometriose. Queria eu operar todos os pacientes que chegavam lá com endometriose, porque assim, ia ser bom demais. Resolvia, né? o problema. Não, e também a gente vive disso, né? Lógico. Mas não é bem assim. A endometriose hoje é tida como uma doença crônica, semelhante a uma diabetes, uma hipertensão. Então a gente consegue muitas vezes controlar essa paciente para ela ter sua qualidade de vida. A nossa meta para o tratamento da endometriose é proporcionar qualidade de vida para essa mulher e manter as suas funções, principalmente a função reprodutiva. Então, nossa primeira linha de tratamento é o tratamento clínico, né, multidisciplinar. Normalmente a gente tem sempre o apoio, né, da nutrição junto, né, os nutricionistas mexendo na alimentação dessa paciente, os profissionais de educação física orientando treinamentos, o exercício físico é fundamental, né, a perda de peso, o controle do peso na grande maioria das vezes, né? Então, a gente é um acompanhamento multidisciplinar e a gente na parte médica com um remédio bloqueando essa mulher, deixando ela sem menstruar para tentar oferecer um tratamento, uma melhor condição dela de ficar sem dor. E a partir do momento, né, que haja ou a falha desse tratamento clínico e ela mesmo com remédio esteja com dor, é a indicação cirúrgica. A segunda indicação seria ela tentando engravidar e não conseguindo. E a terceira indicação é quando a doença progride e bota em risco outras funções, como o intestino, a bexiga, o próprio ovário, né? Então, nesses casos, aí sim, né, são as 3 únicas indicações que a gente tem para os quadros de endometriose. Acaba parecendo ser muitas porque, como eu disse, os pacientes levam de 8 a 10 anos para ser diagnosticados. E muitas vezes essas pacientes com diagnóstico mais demorado já chegam para a gente com um quadro muito avançado, né, e que está botando em risco alguma função dela básica, né, que a gente tem que dar o suporte. Isso aí. Obrigado, doutor Dili. E a gente ouve, que é isso que é muito importante, como você falou, a questão de ouvir o paciente, né? Sim. A da medicina hoje está se tornando muito mecânica e não tem essa questão de ouvir o outro, de entender a dor do outro. Então, eu te conheço, então eu sei do teu trabalho, da tua qualidade, da tua humanização no atendimento, que isso que é muito importante. A gente vai voltar no segundo bloco com mais conversa aqui com o Dr. Dili, falando mais sobre saúde feminina e sobre endometriose. Voltamos já já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Pessoal, voltando para o segundo bloco, no Fala Doutor, continuamos aqui com o Dr. Diller Pereira da Silva, ginecologista, obstetra e especialista no tratamento de endometriose. Dr. Diller, sobre tratamento
na parte da ginecologia hoje, as mulheres sempre perguntam muito sobre a questão do uso do anticoncepcional e do risco de trombose, né? E das mulheres que fumam. O que o senhor tem a falar sobre isso para quem está assistindo a gente? Hoje, cada vez menos, Aloysio, a gente tem indicado pílulas contraceptivas. Até por determinação da Febrasgo, a gente é a primeira linha hoje de contracepção, né? São os métodos de mais longa duração, que a gente chama dos LARCs, que são os DIUs e os implantes contraceptivos, e os anticoncepcionais vêm numa segunda linha de tratamento, até mesmo para o tratamento da endometriose, para bloqueio dessas pacientes, a gente usa remédios, muitas vezes, que funcionam até como contraceptivos, mas de características diferentes do anticoncepcional típico, combinado, né? Esse anticoncepcional que a maioria das mulheres estão acostumadas desde a década de 60, né? Que vem a evolução desses anticoncepcionais combinados. Hoje a gente sabe dessa preocupação porque existe realmente, né, uma incidência maior de fenômenos tromboembólicos com o uso do anticoncepcional combinado, e até a indústria farmacêutica vem tentando desenvolver novos medicamentos visando uma maior segurança para as pacientes com o uso, né? Porque normalmente hoje a gente sabe que a vida sexual das mulheres começa bem cedo. E se a gente fala que uma menina na adolescência começa aí, vamos dizer, com uns 16 anos, com o uso de um método contraceptivo, quando ela vai chegar lá com seus 46 anos, a gente está falando de 30 anos de uso de um hormônio. Então, o risco dela aumenta muito, né? Então, a gente tem que tentar, principalmente na adolescente, começar um método seguro, mas que diminua esse risco. Por isso, esses de longa duração. O implante, que é o que é mais seguro pelos livros e pelos trabalhos, mostra uma segurança acima da ligadura tubária, né? E os DIUs, né? Seja ele de cobre ou hormonal, que dá uma cobertura boa para essa paciente, né? Então, a gente aqui em Petrópolis tem uma boa cobertura tanto no SUS quanto na rede privada para as mulheres terem acesso a esses métodos. Isso deixa a gente muito envaidecido da nossa cidade, né? Porque assim tem essa cobertura e esse acesso, né, para as nossas meninas e nossas mulheres. E como você falou na consulta, né, no outro bloco a gente estava aqui conversando, às vezes, né, essa fala da gente dar ouvido para o paciente, de escutar o paciente. Às vezes o paciente fala assim, o doutor é rápido na consulta. A gente tem que ser objetivo na consulta. Perfeito. Né? Não tem que ficar lá trocando figurinha com a paciente, conversando sobre o que vai acontecer na novela à noite, o que aconteceu com a Odete Roitman. Concordo. Né? Então a gente tem que estar ali focado no que ela está pensando. Objetivo, preciso, direcionado. Justamente. E encaminha e resolve o problema. Justamente, de resolutivo. É isso aí. Né? Porque assim, a gente não está ali para enrolar a paciente, nada, mas tem que dar atenção para ela. É isso. E enquanto a paciente tiver dúvidas, a gente tem que estar ali à disposição dela. Isso que é o importante, né? A paciente ter o acesso, ter a confiança, né? E ter ali a credibilidade de nós profissionais para ela confiar também e fazer o tratamento. Porque não adianta ela ir na consulta, a gente orientar e ela não seguir o tratamento, né? Claro. Você comentou muito bem sobre a questão do implante do DIU. Explica para quem está assistindo. O DIU é doloroso? Impede? Relação sexual? Quanto tempo não pode fazer depois que implanta? Qual é o risco de gravidez depois que coloca? Passa um pouco dessas dúvidas. Que surge muito, tenho certeza que te perguntam muito. Sim. A segurança hoje do DIU e do implante, como eu disse, são muito superiores aos dos comprimidos, né? O DIU, né, você pode colocar, né, com anestesia ou sem anestesia. É um procedimento um pouco mais invasivo do que a colocação do implante. O implante a gente coloca com anestesia local, totalmente indolor, o paciente não sente nada. E a segurança, assim, é absurda, né? Então, assim, principalmente eu brinco que todo pai gostaria de usar o método do implante num filho adolescente, porque sabe que não vai falhar. Porque o DIU ainda pode sair do lugar, né? O implante não sai.
Entendi. Então, você tem uma segurança assim maravilhosa para você oferecer para sua filha, para sua esposa, né, e que você fazer seu planejamento familiar com qualidade. E que a gente sabe que a pílula contraceptiva, mesmo tomando certinho, tem uma série de coisas que interferem às vezes na absorção desse remédio e que pode causar uma gravidez numa hora indesejada. Né? Tantas pacientes chegam para a gente e falam, doutor, eu tomava o remédio certinho e engravidei. Então a gente sabe que tem uma interferência grande na absorção, coisa que não acontece nem com DIU nem com implante. O DIU só vai falhar realmente se ele sair do lugar. Entendi. Perfeito. Aproveitando que a gente tocou nesse assunto de hormônio, eu vou te fazer uma outra pergunta que tenho certeza que é uma queixa frequente no teu consultório. Menopausa. Fala um pouco sobre esse tema aí que é amplo e de debate grande. Com certeza, né? Uma área, e assim, é engraçado, eu estava comentando até isso esses dias, a gente que tem já um caminho, uma trajetória aí na medicina, já um tempinho de formado, as pacientes vêm, né, com a gente, tem pacientes já 20 anos de acompanhamento, e a gente pegou essa mulher lá atrás como adolescente, ganhando neném, e hoje chegando na menopausa com a gente, né? E assim, eu peguei uma fase perto do ano 2000, que saiu um estudo do WHI, que assustou muita gente em relação a reposição hormonal. Fala, não, reposição hormonal dá câncer, é ruim, não faça, é proibitivo. E hoje, com a evolução do tempo, nesses 20 anos aí, a gente já vê o contrário disso. Né? Que, como eu falo sempre na medicina, a verdade de hoje é a mentira do amanhã. Né? Porque, graças a Deus, os cientistas vêm trabalhando e vêm descobrindo novidades e a gente vai vendo que as coisas vão evoluindo e a gente vai vendo que um raciocínio que a gente tinha era errôneo e a gente pode ir melhorando. Né? E com isso foi a reposição hormonal. Hoje a gente sabe que é fundamental para as mulheres a reposição hormonal para a proteção de doenças cardiovasculares, que é a que mais mata as mulheres, matam muito mais do que o câncer. A proteção óssea da mulher, que é aquela história da velhinha que escorregou no boxe, quebrou o fêmur e muitas vezes vai falecer de uma complicação dessa fratura, né, por embolia, por ficar parada muito tempo, por dificuldade de locomoção. A gente sabe como que a morbidade desses idosos aumentam com o quadro de fratura. Além da qualidade de vida. Né? Hoje, as mulheres, a gente pega a mulher de 40 do passado, é a mulher de 60 de hoje. Perfeito. Então, a mulher tem que ter qualidade de vida. E não é que a reposição hormonal é a pílula da juventude, não é isso. Mas ela é como se fosse um combustível para manter a qualidade de vida dessa mulher. Claro que ela tem que ter uma qualidade de vida de exercício, uma boa alimentação, se cuidar, claro. Mas se ela não tiver o hormônio, é como se ela não tivesse força para fazer isso, vamos dizer assim, falando de uma forma mais literal. Então, hoje a gente só não usa a reposição hormonal, só não está indicado usar a reposição hormonal para aquela mulher que tem irmã ou mãe com câncer de mama, tá? Ou em evidência de trombose. Mas até paciente com passado de trombose já tem liberdade para a gente lançar mão da reposição hormonal, porque a gente sabe que o risco é infinitamente menor do que os benefícios que ela vai trazer. Deixa eu até, porque deve estar tendo dúvida de quem está assistindo a gente, quando fala de reposição hormonal, qual seria o hormônio que seria reposto, na maioria das vezes? Porque hoje, né, você deve pegar no consultório um uso exagerado de mulher com testosterona, quase com uma masculinização de uso. Não é verdade? Então, só para o pessoal entender um pouco essa queixa. O que é, quando a gente fala de reposição hormonal na menopausa, é a reposição dos hormônios ovarianos que param de ser produzidos em torno aí dos seus 50 anos. Claro que a gente pode, em alguns casos, associar pequenas taxas de testosterona, nada para masculinização da mulher, nada de chip de beleza, nada de usar androgênio para ficar malhadona, aquelas coisas. Não, não é isso. É oferecer para essa paciente uma dose de hormônio que ela teria naturalmente na sua
na vida mais jovem. E a gente vai proporcionar esse perfil hormonal dela, semelhante na mulher de 60 anos, semelhante ao que ela tinha com 30, para oferecer essa condição dela manter a jovialidade e a condição de saúde dela. Tá? Então, eu acho que tudo que é em demasia, né, vamos dizer, essas bombas que o pessoal usa em academia para crescer músculo, tá? Isso realmente não é a reposição hormonal. Não é a reposição hormonal que a gente preconiza. Que quem trabalha junto, respeitando, né, a medicina, como a gente fala. Dília, o bate-papo está muito bom, a gente está quase acabando o nosso horário aqui. Queria que você deixasse um recado para todos que estão assistindo, onde você atende. Eu sei que, né, eu já vou adiantar, a Dr. Dília atende na Clínica Checkup, ali na Rua Santos Dumont, onde eu também atendo, mas tem outros lugares. Passa para todo mundo que está assistindo aí, meu amigo. Perfeito, Luiz. Eu, mais uma vez, gostaria de te agradecer, aproveitar aqui até a tua função hoje que você está exercendo como vereador, que eu acho que é importante esse recado não só na parte médica, mas na parte da Secretaria de Educação. Um apelo, né, para os professores que estão nos assistindo e todas vocês, mamães, ficar de olho nessas meninas, principalmente, começando aí a sua vida de menstruação, na cólica delas. Né? Eu acho que isso é o que eu gostaria de deixar de recado para vocês. Não é normal essa adolescente sentir dor, ter que abandonar a sala de aula por conta de cólica ou ter que faltar dias de colégio. Então, se essa menina começar com esse sintoma, busque logo um atendimento para que a gente possa proporcionar para ela um controle dessa endometriose, que com certeza essa cólica dela é um precursor de uma endometriose profunda, e com isso a gente possa minimizar os riscos dela ter disfunções tanto de gravidez quanto na sua vida, né, de acometimento de intestino, bexiga e coisas mais graves. Então, se eu tenho aqui um recado para deixar, é ficar de olho nas suas filhas, de olho nas suas alunas, porque com um sintoma desse tem que ser encaminhado para um especialista para que a gente possa começar um tratamento de uma forma eficaz para essa menina e oferecer uma melhor, né, condição de vida para ela, com certeza. Obrigado, Dília. Amigo, muito obrigado. Eu Sucesso nesse novo programa. Obrigado. Então, para você, tenho certeza que esse bate-papo foi maravilhoso. O Dr. Dília já fica convidado aqui para uma próxima entrevista. Estamos terminando aqui o segundo bloco. Até a próxima semana. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.